esse depoimento pelo relator Renan Calheiros. Qual o vínculo funcional de Vossa Senhoria com a Precisa? Eu sou advogado contratado. O senhor foi advogado contratado? O seu escritório foi contratado? O senhor foi... Eu fui contratado inicialmente como profissional autônomo e depois o meu escritório de advocacia. E o seu escritório, só retomando, seu escritório foi contratado quando? Agora em fevereiro. Em fevereiro. Foi passado para a pessoa jurídica. No mesmo mês que foi firmado o contrato com a Bharat Biotech para a aquisição da vacina Covaxin. Sim, de acordo com os documentos. Perfeito. E antes, na condição de contratado, de autônomo da Sim. Precisa, o senhor exerceu algum cargo de direção na empresa? Não, senhor. Nenhum cargo de direção? Na Precisa? Sim. Não, senhor. Como autônomo? Não. Ana, vamos... É porque é o seguinte, o senhor consta em uma ata do dia 20 de novembro de 2020, a ata da aquisição da vacina Covaxin, como gerente de parcerias internacionais e compliance da empresa. Eu acredito que foi um erro de redação ou de lançamento de informação. Ana, vamos colocar aí a ata do dia 20 de novembro? Aí a ata do dia 20 de novembro, podemos detalhar lá? Os presentes à reunião, podemos ver lá em cima? Se puder ampliar, aproximar, isso aí. Presentes à reunião, mas podemos baixar um pouquinho? Francisco Maximiano, presidente, Emanuela Medradas, Túlio Silveira, Parcerias Internacionais e Compliance. Eu acredito que tenha sido um erro de lançamento ou uma confusão, mas eu nunca exerci cargo de direção ou equivalente. E qual a sua participação nessa reunião, acompanhando a doutora Manuela e acompanhando o senhor Maximiano? Aqui, no caso, como advogado, acompanhando a apresentação dos temas relacionados à Covaxin. Esse foi seu papel nessa reunião? Sim. O senhor atribui a quê colocar como parcerias internacionais e compliance? Não sei lhe informar, Excelência. Perfeitamente. Essa reunião é do dia 20 de novembro de 2020. Mais adiante, mas o senhor comparece depois aqui no Senado, em um evento da Precisa. O senhor se recorda? Sim. Representando a Precisa. Não, eu estava auxiliando juridicamente a doutora Emanuela, que estava participando da reunião. Bom, Ana, vamos aí ao vídeo, porque não é isso que parece. Vejamos. Uma pergunta. Não, ao vídeo da reunião do Senado do dia 23 de março de 2021. Um debate aqui sobre vacinas. A reunião do Senado do dia 23 de março de 2021. Reunião do Senado, dia 23 de março de 2021. Concedo a palavra à representante do laboratório Precisa Medicamentos. Ao representante, senhor Túlio. Excelentíssimo senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, boa noite. Boa noite, excelentíssimas senhoras e senhores senadores. Realmente é um momento delicado que nós estamos vivendo e gostaria de me solidarizar com as falas da senadora Cátia Abreu, com a senadora Leila, com a senadora Soraya, a respeito do momento em que nós estamos vivendo. É o senhor, né, que está nessa reunião dia 23? Sim. O senhor aparece numa reunião do dia 20, na ata de uma reunião do dia 20, como gerente de parcerias internacionais e compliance da Precisa. Aparece em uma outra reunião do dia 23 de março, como gerente de contratos da Precisa. E o seu escritório de advocacia foi contratado em fevereiro. No intervalo de 5 meses, o senhor ocupou 2 funções distintas. E depois o seu escritório, que o senhor fazia parte, foi contratado? Perdão. Pois não. O senhor pode repetir?
Não, eu estou só lhe confrontando com os fatos. Isso aparece numa ata que nós mostramos do dia 23 de março de 2000, do dia 20 de novembro de 2020, quando foi realizado a primeira reunião para a contratação da vacina Covaxin, representando a Precisa como gerente de parcerias internacionais e compliance. Depois, em fevereiro, o seu escritório de advocacia é contratado pela Precisa para firmar o contrato com a Bharat Biotech. Aí, posteriormente, em março, o senhor aparece em um evento aqui no Senado como gerente de contratos da Precisa Medicamentos. Excelência, com todo respeito, não fui eu que fiz o lançamento dessa informação. Eu estava acompanhando a doutora Emanuela. Doutor Túlio, eu me certifiquei junto à TV Senado, antes disso, e fiz questão de checar, quem é que declina o posto que está ocupando nas sessões do Senado. A TV Senado me informa que o posto a ser ocupado sempre é checado e é confirmado com quem está falando. Então, essa informação é uma informação da TV Senado. Só quero recuperar. Vossa Senhoria aparece no dia 20 de novembro como gerente de parcerias internacionais e compliance da Precisa, no dia 20 de novembro. Ou seja, não é como autônomo. Vossa Senhoria disse que eles se enganaram lá na reunião no Ministério da Saúde. Em seguida, Vossa Senhoria, não Vossa Senhoria, mas o escritório de Vossa Senhoria, no escritório que Vossa Senhoria faz parte, é contratado. Exatamente no mês, senhor presidente, que é firmado o contrato com a Bharat Biotech e é firmado o contrato para aquisição da vacina Covaxin. Um mês depois, em uma audiência pública no Senado, Vossa Senhoria aparece falando em nome da Precisa na condição de gerente de contratos da empresa. Vossa Senhoria, qual é a função? Qual é a função de Vossa Senhoria? Vossa Senhoria é o escritório de Vossa Senhoria que foi contratado? Vossa Senhoria é autônomo? Vossa Senhoria é dirigente da Precisa? Eu sou advogado da Precisa, Excelência. Eu só queria fazer uma pergunta. Nesse caso aí, que o presidente do Senado, do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, está presidindo essa reunião. Essa reunião era para tratar sobre o quê? É uma audiência pública sobre vacinas. Perfeito. Eu queria... O senhor vai lá como advogado para tratar para falar de uma audiência pública sobre vacina. O senhor é advogado da empresa. Então, tecnicamente, o senhor entende nada ou quase nada sobre vacina. Qual era o seu papel aí nesse momento? Era como advogado orientar os senadores juridicamente como deveriam fazer os contratos? Qual era o seu papel aí? Nós temos o completo esse... Então, eu queria ouvi-lo, por favor. Eu quero completo, eu quero ver a resposta completa. O vídeo, novamente? Não. O vídeo todo. Ele só começa ele parabenizando a senadora Leila, a senadora... Cátia Abreu. E eu quero saber qual é o conteúdo desse. Não, o presidente Rodrigo Pacheco indica no começo. Qual é o conteúdo dele? É na fala no Senado Federal. O conteúdo deve dizer. Perfeito. O conteúdo dele é muito importante. Quero pedir para você aí recuperar o vídeo todinho, para nós... O conteúdo é muito importante, porque o conteúdo... A única coisa, como ele é advogado, precisa ele explicar para os senadores e para o presidente, que por sinal é advogado, né? Como é que se faz um contrato ou não, qual era juridicamente a forma. A presença dele aí só deve ser para isso, não é para outra coisa. Se tiver uma outra coisa a mais, nós vamos saber qual era a função realmente dele na Precisa. Temos o vídeo todo aí? Já temos? Então vamos só pedir para Vossa Senhoria, Vossa Excelência, perdão, recuperar o meu tempo, enquanto a gente vai, porque eu tenho outras questões ainda na aquisição. Temos aí o vídeo?
Perfeito. Então, queria... Porque o conjunto das próximas perguntas depende de uma animação que temos que colocar aqui. Doutor Túlio, o senhor já foi sócio, o senhor foi, antes de vosso escritório, prestar serviço para a Precisa, com quais outros escritórios de advocacia Vossa Senhoria exerceu sociedade, teve sociedade? Eu já tive um escritório de advocacia aqui em Brasília já. Qual o escritório? Qual o escritório, doutor Túlio? Dalsácio Silveira, Advogados Associados. Pois não. Sessão temática, fornecimento de vacina e oxigênio ao Brasil? Exatamente, 23 de março. Ótimo, então, quem deveria estar aí... Bom, vamos ver... Quem está falando aí? O representante da Sputnik. União Química. Vamos aí? É aí, né? Aí, eu acho que é a pergunta. Eu queria ver como o presidente apresenta ele. Perfeito. Estava naquele nosso vídeo. É isso que eu estava dizendo a Vossa Excelência. Estava naquele nosso vídeo. Chegaremos lá. Tem todo o tempo. Agradeço pela parte todo o tempo do mundo, que me toca. Miguel. Soou como música para os meus ouvidos, essa parte, presidente. Podemos ir aí? Podemos colocar? Então vamos lá. Precisa medicamentos. O representante, senhor Túlio. Excelentíssimo senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, boa noite. Boa noite, excelentíssimas senhoras e senhores senadores. Realmente é um momento delicado que nós estamos vivendo e gostaria de me solidarizar com as falas da senadora Cátia Abreu, com a senadora Leila, com a senadora Soraya, a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Senhor presidente, eu fiz alguns apontamentos aqui e, senhoras e senhores senadores, se eu fugir um pouco aqui das respostas, eu me coloco à disposição para respondê-las posteriormente e ficamos com esse compromisso. No que diz respeito à questão do cronograma, seria realmente uma satisfação podermos adiantar o cronograma, Excelência. No entanto, nós estamos trabalhando com todas as possibilidades 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender o cronograma do Ministério da Saúde como ele foi pactuado. Então, de nossa parte, estamos envidando todos os esforços para trazer a vacina para o Brasil, porque nós entendemos que esse problema da Covid-19 nós só vamos conseguir resolver com a vacinação em massa. Então, precisa medicamentos. Eu acho que já está bom, presidente, porque me parece que a empresa o nosso depoente do Brasil está envidando todos os esforços para que a vacina chegue. Estamos trabalhando incansavelmente. Gostaria de aqui também esclarecer e me filiar ao que o colega Ronaldo Pires comentou, né? Há uma série de situações que podem influenciar na impossibilidade desse adiantamento de cronograma. Tem a questão logística, tem a questão dos Obrigado. Doutor Túlio, o senhor fala com autoridade. Veja, o senhor está em uma sessão de debate temático do Senado Federal, falando em nome da empresa. Vossa Senhoria fala, inclusive, no cronograma de entrega da vacina. Me parece que o senhor é um pouco mais do que simplesmente advogado. O senhor não acha? Excelência, nesse caso E específico... eu quero só reportar, me permita, que Vossa Senhoria, um mês antes, constitui um escritório de advocacia, que é o escritório de advocacia que avaliza o contrato da Precisa com a Bharat Biotech no âmbito do Ministério da Saúde. Um mês depois, Vossa Senhoria aparece como gerente de contratos, falando em uma audiência pública do Senado, inclusive falando sobre o cronograma de entrega. Excelência, gerente de contrato, nunca fui. Eu sempre fui advogado... Mas Vossa Senhoria está falando do contrato. Nós estamos ouvindo aí. Sim, eu estava auxiliando na qualidade de advogado, trazendo as questões relativas
às cláusulas contratuais, explicando a questão do cronograma, talvez ali, mais adiante, não me recordo exatamente dessa reunião, a questão relativa à própria legislação, algum tipo de entrave, mas na qualidade de advogado... Mas por que o senhor estava representando e não... Não, eu não estava. Eu estava representando como representante legal, advogado. Tanto é que o senador Rodrigo Pacheco, quando convoca como representante. Só que ali, entendo eu, representante legal, na qualidade de advogado. Eu não vejo nenhum prejuízo em relação a estar acompanhando a diretoria técnica para dar o auxílio jurídico relativo às contratuais. Esse é o papel da advocacia, acompanhar, assistir, como Sua Excelência, doutor Toledo, a douta defesa está fazendo com Vossa Senhoria aqui, assistir, não falar em nome. Vossa Senhoria não concorda? Excelência, eu não concordo, o senhor vai me desculpar, mas ali como advogado eu estou... assistindo, acompanhando, orientando. Perfeito. Só quero dizer assim, Vossa Senhoria se apresenta com 3 funções diferentes no intervalo de 4, 5 meses. Primeiro, Vossa Senhoria participa da assinatura do contrato com a Barat Biotech no dia 20 de novembro, com uma função, como gerente de compliance. Vossa Senhoria constitui um escritório de advocacia para avalizar o contrato da Barat Biotech com a Precisa, junto ao Ministério da Saúde, logo em seguida, no mês de fevereiro, e um mês depois, Vossa Senhoria participa de uma audiência pública no Senado com uma outra função descrita nesta audiência pública. Me parece muita coincidência ter tido 2 confusões distintas, tanto no Ministério da Saúde, depois ter tido uma confusão por parte da TV Senado, em tese, que é a quem Vossa Senhoria atribui, uma confusão no cargo que Vossa Senhoria ocupa, confundindo se foi contratado o vosso escritório de advocacia ou se Vossa Senhoria era, de fato, da Precisa. Mas prossigamos, que eu tenho, só para poder tentar cumprir dentro do limite do meu tempo. Eu perguntei para Vossa Senhoria se Vossa Senhoria já tinha participado de algum... Eu quero trazer essa animação aqui. Vossa Senhoria, se tinha participado de algum escritório de advocacia. Vossa Senhoria já integrou algum escritório de advocacia? Esse escritório, Dalsaço. Sim, Excelência. Foi um escritório que as atividades se encerraram em 2012. Perfeito. Então, pode colocar a animação? Temos como colocá-la? Não? Pronto, é o escritório da Alsácio Silveira e Advogados Associados. Perfeito. Entre as defesas técnicas que o escritório que Vossa Senhoria participou em algum momento, Vossa Senhoria representou a empresa Voitur Cargas e Encomendas Limitada? Em que época, Excelência? Durante o período que Vossa Senhoria integrou esse escritório. Se eu advoguei... Em algum momento, o escritório de Vossa Senhoria advogou para a empresa Voitur Cargas e Encomendas Limitada? Voitur Cargas e Encomendas Limitada. Excelência, eu entendo que isso aí é uma questão de sigilo profissional. Gostaria de manter reservado. Perfeitamente. Então, respeito o direito ao silêncio de Vossa Senhoria, inclusive amparado pela douta defesa. Mas, então, deixa eu trazer informação aqui, senhor presidente, colegas senadores, em relação a isso. Nós temos aqui a documentação que indica isso, que temos aí a animação? Então, nós temos aqui a documentação que indica que Vossa Senhoria representou que o escritório que Vossa Senhoria integrava, o Dalsaço Silveira Advogados Associados, representou a Voitur Cargas e Encomendas Limitadas em vários processos. A Voitur Cargas e Encomendas Limitadas senhor presidente, hoje a composição societária da Voitur é a mesma composição societária da VTC-Log, que a senadora Elisiane muito bem conhece e está detalhando em uma linha de investigação. Então, a Voitur é a VTC-Log. Foi uma das empresas que foi cliente da Dalsaço Silveira e Advogados Associados. Mas pode ser uma simples coincidência. Então, vou continuar nesse questionamento, no questionamento da Vossa Senhoria. O escritório... O senhor podia descrever quem são os sócios do seu escritório? Quem eram os sócios?
senhor poderia escrever quem eram os sócios do escritório Dalsaço Silveira, Advogados Associados? Túlio Belchor Armando da Silveira e o Dr. Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira. Perfeitamente. Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira. O senhor Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira... O senhor Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira é superintendente administrativo do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, hoje. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, ele hoje é presidido pelo senhor Gilberto Ock. O senhor Gilberto Ock é conhecido como um dos quadros do Partido Progressista, que é o mesmo partido, senhoras e senhores, é o mesmo partido do senhor Ricardo Barros. Inclusive o senhor Gilberto Ock sucede o senhor Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Tem mais um detalhe: o senhor Gilberto Ock tinha que ter mais uma setinha para cima, porque o senhor Gilberto Ock, durante a gestão do senhor Gilberto Ock no Ministério da Saúde, foi dito inclusive pelo próprio Ricardo Barros aqui em depoimento, que é firmado o acordo com a VTC-Log, em substituição ao contrato anterior. As negociações de acordo com a VTC-Log foram iniciadas na gestão de Ricardo Barros e foram fechadas, e o próprio Ricardo Barros falou isso aqui, na gestão do senhor Gilberto Ock. Repetindo, o senhor Gilberto Ock é o diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, do qual o senhor Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira ocupa o cargo de superintendente adjunto administrativo. O senhor Carlos Fernando Dalsaço de Oliveira também atua, é chefe na unidade de administração geral da Fundação de Ensino e Pesquisa e Ciências de Saúde do Distrito Federal. E quem é o presidente da Fundação de Ensino, Pesquisa e Ciência em Saúde do Distrito Federal? É o senhor Osney Okumuto, que é o ex-secretário de Estado de Saúde, que é o ex-secretário de Saúde daqui do Distrito Federal. O senhor Osney Okumuto era secretário de Saúde no começo do governo atual do Distrito Federal e pediu exoneração em março de 2020. E o senhor Osney Okumuto foi substituído por indicação dele próprio no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal por quem? Pelo senhor presidente, pelo senhor Francisco Araújo, que deveria ser o depoente do dia de hoje e que foi preso no dia de hoje em Manaus por conta da operação falso negativo, por conta dos desdobramentos da operação falso negativo. E qual a empresa que estava envolvida no foco da operação falso negativo? Qual era a empresa envolvida? Era a empresa Precisa Medicamentos. Vossa Senhoria tem conhecimento dessa operação falso negativa e do envolvimento da empresa que Vossa Senhoria advoga, né? Lhe pergunto. Sim, pela imprensa. Pela imprensa, mas Vossa Senhoria não tem maiores detalhes sobre Excelência, a essa respeito investigação? dessa parte, Vossa Excelência, Vossa Senhoria vai utilizar o direito ao advogado. silêncio. Perfeitamente. Em relação, em relação ao sigilo profissional, cliente e advogado, tá bom? Perfeitamente, perfeitamente. Em respeito esse direito constitucional que nós historicamente sempre defendemos. Mas então, veja, o senhor Osney Okumuto é secretário de Saúde do Distrito Federal, substituído pelo senhor Francisco Araújo. O senhor Francisco Araújo é objeto da operação falso negativo, e na operação falso negativo, a empresa que é alvo da operação falso negativo é, obviamente, a Precisa Medicamentos. Mas, além disso, o senhor Osney Okumuto hoje ocupa o cargo também de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, não é isso? Foi anteriormente secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Foi secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em qual gestão, senhor presidente? Na gestão do senhor Gilberto Ock, que substituiu o senhor Ricardo Barros, que também é vinculado ao Partido Progressista.
Pode ser tudo mera coincidência, presidente, mas é um excesso de coincidência e tem um adágio que a gente aprende aqui em Brasília, que é o seguinte: jabuti não sobra em árvore. Jabuti, se foi colocado em árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, esta cadeia de relacionamentos aí apresenta, veja que a Precisa está presente não somente nos casos envolventes no Ministério da Saúde, mas é a mesma rede. O Partido Progressista está todo aí, olha. Gilberto Ock, que sucedeu o Ricardo Barros, a Operação Falso Negativo, a Empresa Precisa, a estrutura que se reproduz aqui no governo do Distrito Federal. Não me parece isso tudo ser mera coincidência. Assim, com Vossa Senhoria tem todo o direito ao silêncio, direito consagrado na nossa Constituição, que nós defendemos, obviamente, direito que nós defendemos e respeitamos, mas me permita o meu julgamento de dizer que, assim, a mim, e eu acredito que a maioria dos membros dessa CPI, Vossa Senhoria não conseguiu convencer com o fato de ter, num intervalo de 5 meses, ocupado 3 funções totalmente distintas. Ora autônomo, ora com o escritório de advocacia contratado. Primeiro, participando dos momentos decisivos deste contrato. Vossa Senhoria participa do firmamento do contrato com o Ministério da Saúde com a Bharat Biotech, ou melhor, da primeira reunião com o Ministério da Saúde com a Bharat Biotech, no dia 20 de novembro. Vossa Senhoria, depois, em fevereiro, é contratado o escritório de advocacia de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria constitui exatamente o escritório de advocacia naquele momento que avaliza o contrato com a Bharat Biotech e logo em seguida, Vossa Senhoria representa a Precisa aqui em um evento oficial do Senado da República. Eu aqueço, ouço a resposta de Vossa Senhoria, mas me permita dizer que Vossa Senhoria não conseguiu, pelo menos a mim, convencer dessa ocupação de funções distintas. E essa rede de relacionamento aí mostra que há mais certezas do que dúvidas nas relações entre a Precisa Medicamentos, o senhor Ricardo Barros, o senhor Gilberto Ock, a Operação Falso Negativo aqui no Distrito Federal e o senhor Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.